essa aula sobre Ramayana, esse épico que é tido como o primeiro épico, né? Existe até um termo em sânscrito, né, para esse título, né, essa qualidade desse primeiro épico, e que chama Ramayana. Ramayana quer dizer a vida de Rama, ou a jornada de Rama. Então, essa primeira obra poética, né, ele chama Adi Kaya, né, seria o termo, e considerado um texto sagrado, apesar de ser uma história, né, um poema e uma história que a gente pode entender como uma ficção, né, como se fosse um romance, mas ele está se tratando de Rama, e Rama é uma emanação ou uma encarnação de Vishnu, né, e então ele toma uma proporção muito grande, né, na cultura asiática de uma forma geral, né? O Sudeste Asiático todo é influenciado pelo Ramayana. Ele não é uma obra que só influencia a Índia, né? Claro que na Índia ele se mantém com certas características. À medida que ele vai expandindo, né, que essa história vai sendo contada e reescrita para diferentes países, diferentes regiões, vai ganhando contornos culturais locais, e aí vai mudando um pouco, né, detalhes. Dentro da própria Índia existem vários pequenos detalhes da história que são contados de forma diferente, né, por conta da época que foi escrito. E isso acontece também no sentido de outras culturas mais longínquas. Por exemplo, existe um relato de índios na América do Sul com uma história muito parecida, né, onde, no caso, o que ganha a atenção central é o que na Índia, né, seria o Hanuman, né, o deus macaco, esse ser, esse símio, né, seria talvez um, um, um humano, né, e o símio seria esse mais próximo entre humano e macaco. E aí, então, na América do Sul, o papel principal, digamos assim, é do macaco, que não deixa de ser um grande herói na história também. Na China isso acontece também. Tem até um filme recente que chama, se não me engano, até uma série de filmes, que é o Rei Macaco, né, que tem a ver com artes marciais, e Hanuman é a divindade referência para as artes marciais, para os terapeutas, para a saúde, para tudo que se lida com o prana. E então é curioso isso, né, que na China tem essa história muito parecida de um macaco muito poderoso, brincalhão, e que ele é um herói de uma saga onde existe um grande perigo iminente, ele que é o herói da história. Isso acontece, então, até na América do Sul, tem esse relato, e nas Américas existem alguns relatos também que fazem referência ao a gente pode imaginar, né? Não, nada dá para se afirmar com certeza, mas que alguns povos falam que os calendários e algumas práticas, alguns festivais espirituais da cultura foram trazidos por divindades, né, que vinham do Oriente, né, vestidos de branco, com barbas longas, e os Siddhas falam, né, relatam de viagens pelo mundo, levando conhecimento. Então, é curioso isso, né, essa história ela inclusive chega em países mais para o Oriente Médio, e estava incorporada ali, e aí chega o Islã, né, o islamismo se desenvolve, e a história ela se reveste, digamos assim, de elementos que são
aceitos dentro do Islã para poder ser contada dentro do contexto religioso islâmico também. Então, a gente encontra, né, variações, né, dessa história e, enfim, isso tudo para a gente visualizar um pouco a importância, assim, e a expansividade que tem essa história, né, o impacto que ela tem em tantos povos, né. Então, no yoga, não se dá tanta importância para o Ramayana, né, a gente ele não está ali como pelo menos no Ocidente, né, a gente não tem essa referência do Ramayana como um texto de yoga exatamente, porém, se a gente der uma estudada a fundo, a gente vai perceber que, quer dizer, ele tem como uma referência de ética, né? Então, assim, é um tratado sobre yamas e niyamas, né? Sobre os preceitos éticos do yoga, sobre a verdade, a não violência, contentamento, desapego, tapas, né? Então, vários desses conceitos éticos são expressos, estão ali exemplificados nos personagens, nas situações do Ramayana. Isso é muito claro, porém, isso é a parte mais superficial, digamos assim, né, do que se pode encontrar de ensinamentos no Ramayana. Isso, é claro, está óbvio na postura de Rama, como um príncipe ideal, como um rei ideal, como um marido ideal, um filho ideal, um irmão ideal, e da mesma forma cita como, né, a mulher ideal, a filha ideal, a irmã ideal, e eles em si também como um exemplo de casal, de devoção no casal, né? O homem com devoção à mulher e a mulher com devoção ao homem, mas existe muito mais coisas que estão ali veladas nesse texto. Só que normalmente ele não é tido como um texto simbólico assim nesse nível, com uma linguagem iniciática. Porém, ele foi escrito pelo Valmiki, né? A primeira a escrita, né? A composição é de Valmiki, e Valmiki é um Siddha, é um dos 18 Siddhas. E claro que é muito diferente, né, dos outros poemas dos Siddhas, e dos próprios poemas do próprio Siddha Valmiki, mas tem essa característica da metáfora, né, e de ser um poema. Então, é uma história contada, só que ela é contada em 24.000 versos, então é um poema, e os Siddhas têm essa característica, né, da linguagem crepuscular, né, que chama Sandhyabhasya, que é essa linguagem esotérica, essa linguagem simbólica, onde, através de símbolos, se escreve um poema que é compreendido por qualquer leigo em um nível, mas um iniciado vai compreender camadas muito mais profundas desse poema, que está fazendo referência às técnicas, está fazendo referência a estados que o yogi alcança a partir da prática das técnicas. E então, só que não se tem muito esse estudo, né? Não é uma coisa comum de se encontrar. Depois tem Tulsidas, que reescreve, e é onde fica mais famoso, mais popular, o Ramayana. E o Ramayana, né, ele surge, né, como esse exemplo, né? É um exemplo de vida, é um exemplo da evolução humana. Ele é uma história que como se condensasse o processo de evolução humana, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Claro, depois ele é usado como um exemplo para costumes, para cultura, e
para esse aspecto comportamental, né? Então, de como uma mulher vai se portar no casamento. Então, ela se baseia na postura de Sita, como um homem vai se portar, se baseia. Só que aí entra alguns problemas culturais de época, né? Que como acontece em todas as culturas, que o que hoje é aceitável e é considerado bom, correto, daqui a 100 anos, não é visto dessa forma, ou vai sendo deturpado também, vai sendo modificado o entendimento desse ideal, e aí ele também se perde, né? Se corrompe da sua proposta inicial. Isso acontece muito também com o Ramayana, onde muitas vezes, por exemplo, o Sita é muito vista, às vezes, como ela é uma serva de Rama, ela serve Rama, ela está com uma submissão a Rama, né? E aí isso coloca, né, também essa perspectiva da mulher, né, que é uma coisa do patriarcado muito forte na Índia, onde o homem tem esse papel central, e aí então corrobora muito, né, essa história, tendo o homem como o rei, o papel principal, pode e foi muito usado para reafirmar esse tipo de cultura patriarcal. Porém, se você aprofundar a leitura, se você aprofundar e perceber alguns os detalhes da história, a gente percebe que Sita é tão guerreira quanto Rama, né? Ela é tão forte quanto Rama, ela é tão reta quanto Rama, e em algumas versões, em algumas situações da história, é ela que tem o protagonismo de força, né, da Shakti. E, na verdade, é isso que mostra, né? O que mostra, em essência, é a importância de ambas as polaridades, né? O masculino e o feminino ali em equilíbrio, se unindo, né, enquanto na representação do casal, trazendo essa importância, essa equidade, né, do homem e da mulher. Porém, o que a gente vê, o que a gente vai falar é sobre um processo interno, né, que está falando da evolução humana, mas não está necessariamente falando da evolução da sociedade humana, como um rei deve se portar, como uma esposa. Na verdade, toda essa história é como se estivesse acontecendo dentro da gente. Então, não são vários seres, né? São vários aspectos nossos que estão ali representados em Rama, Sita, Lakshman e Hanuman, enfim. Então, sai de cena assim esse texto que é um exemplo moral e ele vira um símbolo e um propulsor de reflexão interna, reflexão simbólica sobre aspectos, né, esotéricos da existência e da consciência e do corpo humano. Então, provavelmente ele foi redigido no século II antes de Cristo, e né, cada idioma indiano vai ter a sua versão, então ele vai sendo traduzido e retraduzido, então os detalhes vão mudando, algumas situações são mais enfatizadas do que outras, alguns encontros dentro da história são mais enfatizados que outros, a gente vai tendo uma gama variada de interpretações enfim, né, de manifestações dessa história. Então, são cerca de 24 mil versos, né, distribuídos em 7 capítulos, e sendo que o 7º capítulo foi acrescido posteriormente, né? Então, também tem isso, é uma história que ela vai sendo também agregada de informações e sendo ampliada durante o tempo. Então, aparecem vários autores, né? Mas toda a tradição reconhece Valmiki, né? Esse Siddha Valmiki como o criador único, né? Apesar de
existirem outras edições, digamos assim, né? Se conta ele de novo por outros poetas que foram mais famosos, né? Que o Ramayana que eles escreveram se tornou mais famoso popularmente. Então, existe essa característica, ele virou uma história muito popular na Índia, né? É algo assim muito emblemático para a Índia e tem esse alcance de todo mundo entender esse nível moral, esse nível externo da história, que já ajuda muito as pessoas numa direção ética, como o norte, porém, o que a gente vai adentrar nesse aspecto mais esotérico, e levando em consideração que Valmiki era um Siddha. Então, os Siddhas têm essa característica de ser uma tradição tântrica, de terem a prática do Vasa Yoga, ou Shiva Yoga, e que, traduzindo um pouco mais, é uma forma de Kundalini Yoga, ou seja, é uma forma de yoga que trabalha com o fluxo de energia, o conhecimento, a expansão, o controle da energia para o controle da mente. Quando a gente fala energia, a gente está falando de constituintes e aspectos relacionados ao corpo, não só ao corpo físico, mas o corpo físico é a expressão desse complexo de canais e centros de energia. E a partir desse Yoga dos Siddhas é que surgiu o Hatha Yoga, que é o que para nós é uma referência direta sobre esse trabalho da energia sutil e do corpo físico. E onde o corpo físico ganha essa importância, ou é reconhecido como o veículo do espírito, a expressão do espírito, a expressão da mente, e por isso ele ganha uma importância muito grande, e as práticas, logo, né, as práticas que trabalham através do corpo físico são exaltadas, e nessa visão de que o corpo físico é uma miniatura do universo, né? Então, o macrocosmos é o universo e o microcosmos é o corpo humano. Assim como quem acompanhou, ou vai acompanhar, na verdade, né, porque eu estou mandando hoje, né, a gravação da aula anterior, quem está acompanhando nessa sequência das 3 aulas, por conta desse caos, né, que a gente está vivendo na sociedade, no sentido dessas paralisações. Eu estava no Rio Grande do Sul, tendo que passar em Santa Catarina e chegar no Paraná. Eu demorei uma semana para isso, né, e aí não consegui editar o vídeo, e tinha uma iniciação, né, nesse final de semana, então estava trabalhando nisso, e então teve esse atraso, mas enfim, quem vai assistir, ou já assistiu a aula dos Siddhas, então já sabe um pouco desse movimento, dessa importância, principalmente na aula do Tirumandiran, a gente tratou inicialmente sobre essa importância do corpo, né? Como o corpo físico, ele ganha uma outra importância, ele ganha um outro status na cultura yogi a partir dos Siddhas, especialmente do Tirumandiran, do texto do Tirumular. Então, nesse sentido, se o nosso corpo é uma miniatura do universo, tudo está contido ou relacionado, né, através do corpo, e é isso que a partir disso que se desenvolvem as técnicas do Hatha Yoga e do Kundalini Yoga. Então, o sistema de chakras que a gente tem ao longo da coluna, os sistemas de nadis, os canais, e Kundalini, né? Esse processo alquímico que é da presença de uma semente cósmica, né? A energia cósmica, Shakti, o Kundalini Shakti, o poder e energia do universo, ele está armazenado, contido e adormecido no corpo humano, e latente. Então, está ali como um potencial a ser expresso, a ser desenvolvido, e por isso esse trabalho no corpo, para que ele possa expressar isso. Então, assim, vou abordar um pouquinho a história de forma resumida, para a gente
ter em mente, né, os personagens, e à medida que a gente vai também trazendo esse simbolismo, a gente vai voltando, né, fazendo digressões e voltando para detalhes da história. Então, o Ramayana, ele começa, existe um texto que é o Yoga Vasista, que é um texto muito profundo de yoga e que ele é parte do Maha Ramayana, o grande Ramayana. Então, ele começa com esse texto do Valmiki, que é um texto com uma visão adwaita, né, uma visão não dual da realidade, um texto muito profundo, muito filosófico, e depois, então, vem, né, a história do Ramayana, que se torna mais um romance, né? E normalmente se destaca, então, o Ramayana do Yoga Vasista, e então fica mais popular. Então, o Yoga Vasista, ele se dá no momento em que, então, o Rama é um príncipe, e quando ele chega lá aos seus 16 anos, preparando ele para assumir em algum momento o reino, o pai faz uma peregrinação, né? Ou envia ele numa peregrinação com uma comitiva real para conhecer o reino que ele iria governar. E nessa viagem que ele faz, ele se depara com o sofrimento. Então a gente nota que até a história do Buda, não que ela não possa ter sido a mesma história, mas ela se repete e talvez até vira um mito, né? Porque é a mesma coisa, né? O Siddhartha ele é um príncipe, sai do reinado, aí ele vê a morte, ele vê a velhice, o sofrimento, e aí começa essa inquietude que faz ele abandonar e buscar o caminho do yoga, e que se torna o budismo, né? Mas que não deixa de ser um caminho yogi. Só que a história do Rama é muito mais antiga, né? E então, da mesma forma, então, se passaria uns 10, 12 mil anos atrás a história de Rama, nesse reinado de Ayodhya, que é no norte da Índia. Então, ele faz essa peregrinação e ele volta em depressão. Basicamente é isso. Assim como o Buda, né? Ele volta desolado, né? Vendo o sofrimento e percebendo que a inevitabilidade, a princípio, do sofrimento, e ele entra em depressão, ele entra numa crise e chega para o pai, né, desolado, e aí o pai chama o sábio do reino, que é o Vasista, para conversar com o Rama. E aí, então, começa o Yoga Vasista, né? O Rishi Vasista começa a explicar, então, né, essa causa do sofrimento, e como ir além do sofrimento, e é aí um caminho de yoga, né? Então, o Yoga Vasista é essa conversa, essas respostas do Vasista para o Rama. Então, o Rama é esse príncipe que vai assumir o reinado. E aí o que acontece é que o pai dele, né, o Dasharatha, ele tinha 3 esposas, né, e tinha essa cultura, né, das diversas esposas, e uma uma das esposas dele, em uma batalha que ele travou, ela auxiliou ele, praticamente, né, salvou a vida dele, ele ganha a batalha e ele fica com uma dívida, né? Na verdade, ele propõe a ela que ela pode pedir qualquer coisa que ele vai fazer para ela. Só que ela não considera isso, né? Porque ela simplesmente ajudou porque era o esposo, não tinha porquê. Só que essa informação, essa promessa, né? Esse compromisso fica. E essa esposa, ela tem uma serviçal que ela é muito retratada, assim como Ravana depois, né, ganha uma versão muito ruim, muito do mal, né, assim, que a gente vai falar depois. Essa serviçal também, né, ela é vista assim como uma Mantara, eu acho que é o nome dela, como se ela fosse perversa, assim, e existe uma interpretação que eu acho muito coerente, e uma versão que, na verdade, ela é uma pessoa que ela é traumatizada, ela tem um trauma grande, e é esse trauma que gera um gatilho de ela ver as coisas num prisma egoísta, né? Então, ela não é uma bruxa do mal, como principalmente quando o Ocidente vai olhar as histórias, essas histórias onde tem conflitos, né? Sempre é aquela divisão do bem contra o mal, né? O que a gente vê hoje, né?
É bizarro, né? Hoje as pessoas na, 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 na política, né? Hoje na eleição que a gente tinha as pessoas mais fundamentalistas religiosas, um é de Deus, outro é do demônio, e a gente está numa briga do bem contra o mal. Tem um nome para isso, né? Não estou lembrando agora, né? Mas, Maniqueísmo. maniqueísmo, né? Que é uma crença religiosa, né? E é bizarro, né? A gente está renascendo, as pessoas não sabem, mas elas estão assumindo uma crença, né, maniqueísta, uma crença religiosa que, claro, acaba estando dentro do Islã, dentro do cristianismo, e o pior, né, projetam isso por uma situação social, né? E então é muito cultural do Ocidente fazer isso. Então, quando leem o Bhagavad Gita também, tem a família boa, a família ruim. Não era isso, né? A família boa, ela perdeu tudo num jogo de azar. Então, não era tão boa assim, né? O Yudhishthira, né, naquela outra história, ele aposta a esposa, e ele perde a esposa, e ele é da família do bem, né? São os cidadãos de bem, né? Também tem cidadãos de bem na história, né? Então, da mesma forma, essa serviçal, né, ela não é uma pessoa do mal, ela é uma pessoa que teve um trauma. Se eu não me engano, tem uma questão de uma magia, de uma praga que jogam para ela por uma situação, então ela fica com esse trauma, e ela é que, num dado momento, ela instiga a ama dela, né, que era a esposa do Dasharata, a ela cobrar essa dívida, né, essa promessa que o rei tinha feito para ela. E o que acontece? O rei, ele chega no momento que ele vai passar o trono, e ele tem filhos com as três esposas, só que o primogênito é Rama, então ele é o herdeiro natural, e todo mundo reconhece isso e todo mundo quer, né? Ele é o príncipe por natureza, ele é esse irmão mais velho que realmente tem mais centramento, enfim, ele é visto como e esperado como um futuro rei, e que todo mundo ama e que todo mundo confia. E o que acontece é que ele antes de ele de ele receber então o reinado, existe um reinado vizinho que é do rei de Janaka, e esse, ok, tudo bem, querido, depois te envio a gravação. Esse rei de Janaka, ele tem várias filhas, né? E uma das filhas dele é Sita, né? E essa filha, na verdade, é uma filha divina, né? Não é uma filha direta dele. Ela, na verdade, Sita quer dizer como se fosse assim sulco na terra. Então, num dado momento, eles estavam arando a terra e de repente abre a terra e tem um bebê. E aí entregam para ele e ele assume como sendo filha dele e cria como filha. Então, na verdade, ela é filha da terra. Sita é uma manifestação da terra. Então, é a própria Shakti, né? É uma manifestação da Shakti, mas se torna filha de Janaka, uma filha muito especial, né? E, enfim, esse rei Janaka, ele é um cara muito ético também, né? Tem muita sintonia com Rama nesse sentido, e pela sua ética, pela sua sabedoria, em um dado momento ele ganha um arco de Shiva, um arco e flecha de Shiva. E esse arco está lá, né? É um arco gigante, e aí se cria um festival que quem conseguisse armar o arco, né? Porque ele estava desarmado, tinha que passar né, a corda do arco e alongar ele, né? E passar a corda para poder atirar a flecha. E é um arco gigante. E se cria um festival anual ou pelo menos na época que ele vai desposar, né? Tem o intento de casar a filha ou as filhas, né? Ele faz esse festival para que os outros reinados venham com os seus pretendentes, seus jovens, tentar armar esse arco, e aí quem arma o arco ganha a mão da esposa. E aí se faz quase que uma guerra, né, nesse sentido, e
uma das pessoas que vai tentar isso é o Ravana, que é um rei do sul do Sri Lanka, onde é o Sri Lanka hoje, do extremo sul da Índia, mas que é um rei corrupto, né? Ele é um rei que a característica ou é conhecido pela luxúria e por raptar. Então, pela luxúria ele rapta outras princesas, as mulheres que ele se encanta ele rapta. Ele faz muito tapas, ele tem muito conhecimento, então ele tem muito poder, então ele consegue conquista, né, pelo seu tapas poderes, armas ou veículos dos deuses. Por exemplo, ele anda com uma nave espacial, né? Não pode ser outra coisa, que seria a carruagem, eu não lembro se é de Indra. Então, assim, né, e por isso ele consegue, assim, ele tem uma vantagem sobre os outros reinados, né? Então, ninguém consegue muito ir contra ele porque ele faz muito tapas, né? E isso é muito simbólico. Que eu falei da Mantara, né, que é interpretada como uma pessoa ruim, maldosa, e Ravana também. Ravana é o demônio, mas é uma tradução errada falar que é um demônio. Ele é um Rakshasa, e Rakshasa quer dizer materialista. Não quer dizer que é um demônio, é um ser humano materialista. Claro que é um ser humano, entre aspas, que ele tem, né, ele é demoníaco no sentido ou diabólico, né? Diabólico é de dual, né? Uma pessoa ele vive na dualidade. Então, qual que é a dualidade de Ravana? Ele é um cara que tem muito conhecimento, ele é um grande yogi, um tapasvin, ele pratica muito tapas, é um grande devoto de Shiva, só que ao mesmo tempo ele é orgulhoso. Ele usa o conhecimento dele em prol do ego somente. Então, isso que é um Raksha, né, que é materialista. Então, é como se ele fosse um yogi e que todo o trabalho que ele faz de energético, como se ele trabalhasse até o terceiro chakra, né, que é o poder, que é a dominação. Então, ele, em vez de fazer um trabalho de elevar a Kundalini totalmente, é como se ele levasse só até o terceiro chakra, e aí ele vira ele foca esse poder material e se torna uma pessoa muito poderosa, e quase que está ali, né, dominando a Terra num certo nível. E essa é uma coisa, um primeiro simbolismo, assim, que tem a ver com a ética, e ainda não muito com a parte esotérica, é que existe essa ideia, né, que um yogi que pratica muito, que é muito disciplinado, que faz muito tapas, ou que conquista alguns poderes, algumas qualidades, ou desenvolve algumas qualidades que são inerentes a todo mundo, como clarividência, clareaudiência, esse contato com o plano astral ou com seres do astral, informações, né, privilegiadas do astral, como se isso fosse um sinal de evolução. E não é. Né? Na verdade, na cultura yogi, isso há uma grande chance da pessoa estagnar nesse ponto. Quando ela começa a desenvolver isso, há uma grande probabilidade de ela se apegar a esse poder e ela ficar estagnada na evolução. Então, a ideia e a instrução dos yogis não tenha como objetivo esses poderes. Se eles surgirem, eles surgem e você vai além deles. E você não usa se não for extremamente auspicioso e necessário você usar, e não usa para o benefício próprio, né? Você usa como serviço. Só que não é o que ele faz, né? Ele usa para o benefício próprio. Então, em vez de Ravana ser um demônio, na verdade ele é um grande yogi, só que ele está parado nessa questão dos poderes. Ele faz muito tapas para ganhar, então, as barganhas, né? O reconhecimento dos deuses, ganhar favores, ganhar a graça dos deuses, e ele direciona tudo isso para o poder dele aqui na Terra. Então, ele é um dos candidatos, né? Ele se encanta com a beleza de Sita, e ele quer, né, ser
ser o vencedor, né, desse festival e armar o arco de Shiva. Ele tenta, mas não consegue. E ele quase que arma uma guerra ali para tentar, de uma forma corrupta, ganhar. E nisso aparece meio que por acaso, né? O Rama ele acaba um período de treinamento junto com Lakshman, que é o irmão, com o Vishwamitra, né? Que é um grande rishi, guerreiro, e que treinou eles por muito tempo. E eles saem de um longo tapas na floresta, no ashram de Vishwamitra, e Vishwamitra diz, a gente vai passar pelo reino de Janaka, e lá está tendo um festival, assim, assado, e tem a ver com o arco, vocês são arqueiros, vocês podem tentar, né? E eles chegam dessa forma, despretensiosamente, Rama chega lá, olha o arco, você pode ler, né? E ele simplesmente pega o arco, monta o arco, e quando ele vai atirar a flecha, de tão forte, ele quebra o arco, né? E aí, né, isso gera uma outra ponto de confusão, né? Os reis, ele não só ganhou, mas ele quebrou. Aí, o que faz com ele? Vai punir? Aí aparece o Paramashurama, que é um, um guerreiro, né, muito temido, assim, devoto de Shiva, ardente, que fica louco da vida. Quem quebrou o arco de Shiva? Ele vai tirar satisfação e tal. E aí ele se dá de cara com Rama e o Vishwamitra, né, intermedia essa conversa e acalma um pouco o Paramashurama, que entende daí, né, a importância e a força de Rama. E, enfim, né, ele ganha então a mão de Sita e ele se casa, e não só ele se casa, como acaba que as irmãs de Sita casam com os irmãos de Rama. E essas famílias então têm uma conexão muito forte. E eles voltam para o reino de Ayodhya, e então o Dasharata, o pai de Rama, vai então entregar o reinado para Rama, que agora tem uma esposa, então ele está nesse propício a governar, a ter uma família, ser essa referência do rei, um pai de família, e tudo, né, certo para essa história acontecer e continuar. Só que quando ele vai passar o reinado, aquela esposa que tinha salvado a vida do rei em outro momento e que tinha a Mantara como a sua serva, essa Mantara começa a persuadir ela e dizer, olha, na verdade, lembra que o rei tem essa dívida, esse compromisso com você? Sim. Ele falou que você pode pedir qualquer coisa. Posso. Então, pede que ao invés de ele passar o reinado para Rama, que ele passe para o seu filho. Só que ele não era o primogênito, né? Então, naturalmente, ele não ia receber. E nem ele queria. Os próprios irmãos, né? Ninguém tinha ambição, porque era natural o cargo ser, não só por ele ser o primogênito, mas porque ele era a pessoa mais preparada para isso. E essa esposa acaba se convencendo disso e faz esse pedido para o rei. E o rei implora para ela, ele chora, ele diz, não, me peça qualquer coisa, mas não me peça isso. Por quê? Porque o Dasharata era, como ele é pai de Rama, ele é um cara muito reto, muito reto, né? Muito ético. E se ele deu a palavra, ele vai cumprir. Então ele tenta dizer para ela, me pede outra coisa, porque se você me pedir isso, eu vou ter que cumprir. E isso vai ser o que ninguém quer. É só você que quer isso. Todo o reino está esperando o Rama, os irmãos, né? Mas ela, né, ela fica nessa força influenciada pela Mantara, e ele acaba tendo que fazer isso, só que antes ele chama o Rama e fala para ele, olha, aconteceu isso, e aí ele suplica ao Rama e diz, me desobedeça, né? Não siga o que eu vou te dizer. Só que, né, era uma esperança furada, porque, né, o Rama era o filho dele. Óbvio que se o pai ia cumprir com a palavra, o Rama também ia cumprir. E só ele tenta, né? Mas o Rama diz, não, eu não posso, porque senão eu vou queimar o seu filme também. Né? Vai dizer, além de eu queimar o meu, eu vou queimar o seu filme. Então, não pode ter essa mancha na nossa família. E então
em nome, né, da nossa honra, da sua palavra, enfim, o que ele estava pedindo era isso, me desobedeça, porque o que ele tinha que fazer era, eu vou entregar o reinado para o seu irmão, e só que tinha uma condição ainda, né, do Rama ficar afastado por 14 anos, porque todo o reino, as pessoas não iam considerar esse outro filho como rei se o Rama tivesse do lado. E as pessoas iam ficar sempre olhando para o Rama como se fosse o rei. Então ela pede isso, que o Rama vá para o exílio de 14 anos para as pessoas meio que esquecer do Rama, não ver ele lá e aí projetar então, né, esse respeito e reverência ao rei que seria o filho dela. E era esse o pedido que o Dasharata estava dizendo, pedindo para o Rama não obedecer, né, para ele não ir, né, para ele ficar ali e tal. E o Rama fala isso, né, eu vou e aí eu vou sozinho, né? Sendo que ele tinha recém-casado, né? E se amavam, mas ele pensa, não, não vou para, tinha que ir para a floresta. Ele ia virar um sábio, né? Ele ia tirar as roupas, os pertences de rei, ia virar um yogi e ia viver numa cabana. Então ele falou, eu vou fazer isso sozinho, não vou proporcionar isso para minha esposa. Só que, né? O Lakshman, que era o irmão era a sombra dele, né? Foram treinados juntos e tal. E ele disse: não, eu vou para te proteger, né? São dois guerreiros. Estava acontecendo que nas matas onde os yogis viviam tinham esses rakshas, esses seres que se confundem realmente como se fossem demônios, porque às vezes são descritos como seres meio humanos, como se fossem os ogros, né? Essas figuras que a gente tem também, né, na cultura ocidental, né, que são meio homens, são humanos, mas têm um comportamento de demoníaco, né, um comportamento selvagem. E eles estão assolando lá os rishis, os sábios nos ashrams, interrompendo as meditações, né, causando, né, e então tinha esse perigo. E Lakshman diz, não, eu vou junto, então. Aí ele aceita, só que Sita diz, não, a gente casou e, né, a gente está entrelaçado em todos os níveis, eu não vou permitir, eu não vou ficar aqui, né, eu vou com você. Não, mas é duro, vai ser, a gente vai ficar sem recursos. Ela fala, não importa, né, o nosso amor, a nossa união é maior que tudo. E aí vão os três, então, né, para a floresta, passar esses 14 anos de exílio. E aí, nessa peregrinação que eles fazem, eles vão passando em alguns locais, em alguns ashrams, e um deles é o ashram de Agastya. Então, eles encontram Agastya, que é o Guru de Babad, né, que é um outro Siddha, e recebem ensinamentos, e Agastya, que também é um grande guerreiro, ele entrega uma ponta de uma flecha mágica para Rama, né? E abençoa para que eles sigam o caminho, né? Eles tinham uma distância, né? Que eles tinham que ficar do reino e eles seguem. E segue a vida deles, né? De campo, né? Na floresta, né? Uma vida austera, de tapas, de práticas e tal. E acontece que, num dado momento, a irmã de Ravana, que é aquele rei do sul, que também tinha essa característica de luxúria, né? Ela está passando pela floresta e ela vê Rama, e ela se apaixona por Rama. E aí ela tenta se aproximar de Rama, e Rama é muito gentil com ela, tudo, mas quando ela investe para cima dele, né, com esse interesse, né, sensual, sexual, ele não dá abertura, e ela começa a ficar nervosa com isso, e o Lakshman aparece nesse momento, e ela começa a se tornar agressiva. E Lakshman, né, para proteger o irmão e se proteger também, ele acaba cortando o nariz dela. E ela vai embora e vai correndo para Ravana contar, né, o acontecido, né, que ela foi afrontada, e além de afrontada sofreu essa violência e tal. E o Ravana, então, ela induz ele, né,
Ele meio que não dá muita bola, mas ela diz assim, mas ele é o Rama, que foi aquele que quebrou o arco de Shiva e que ganhou a mão de Sita. Aí, quando fala Sita, ele, opa, então, né, ele não ia comprar o BO, né, ele não ia assumir o BO da irmã, mas quando a irmã falou que tinha a Sita na jogada, ele, opa, peraí, e ela induz ele, olha, você poderia ficar com ela, né, e eu fico com ele, né, então a gente estraga ali aquele relacionamento e há uma possibilidade. E aí ele compra a ideia e ele vai até lá, né, e eles tentam, mas não conseguem e tal, e Lakshman, que cuida, né, é o guardião do casal, cria um campo de força, né, ao redor da casa onde eles estão e diz para Sita, né, que acontece o seguinte, né, o irmão do Ravana, eles tentam algumas investidas e não conseguem nada, e aí eles chamam o irmão dele, que ele tinha um poder de se transformar em qualquer coisa. E aí tem uma questão que eles percebem que a Sita, ela adora os animais. E o cervo, né, o veado, é uma coisa que chama muita atenção dela. E aí ele se transforma num cervo dourado e ela fica encantada com aquele cervo e ela quer que o Rama pegue aquele cervo e traga para ela. E esse cervo foge, né? E esse cervo era o irmão do Ravana disfarçado. E o Rama, então, se afasta dela para ir atrás do cervo. E, enquanto isso, o Lakshman fica protegendo ela. Só que esse cervo, o Rama, como né, enfim, um guerreiro e um caçador, ele acaba acertando uma flecha, e esse cervo, então o irmão do Ravana, quando é acertado, ele imita a voz de Rama, pedindo por socorro, para que o Lakshman também se afastasse da Sita. E o Lakshman, ele desconfia que não pode ser o Rama que está em perigo e está pedindo ajuda, mas a Sita insiste muito, não, você tem que ajudar, ele está em perigo e tal. E aí ele faz um círculo de proteção ao redor de onde ela está e diz, você não sai desse círculo, que aí dentro você está protegida. E ele vai, então, ajudar, né, supostamente, né, vai buscar o Rama. E nisso o Ravana aproveita para se aproximar e ele se disfarça como um sado e pede comida, né? E ela, né, não ia negar comida para um sado, ela vai lá, pega comida, só que ele não consegue entrar naquele campo de força. E aí ele consegue persuadir para que ela saia para entregar para ele, e quando ela sai, ele pega ela, e aí pega aquela nave dele e sequestra ela. Né? Quando ele está passando, ela está gritando, né, tentando se soltar. O Jatayu, que era um urubu, assim, né, ele vê e ele tenta, ele vê que ela está sendo sequestrada, ele tenta lutar e em vão, e acaba o Ravana acertando ele, e ele cai e o Ravana segue lá para o sul, raptando a Sita, e Rama volta, então eles voltam para casa, vê que ela foi raptada e saem procurando, e eles, no caminho da procura, eles escutam alguma coisa, um gemido, e encontram esse Jatayu que fala, olha, eles pedem, falam, contam a história, e dizem, só pode ser ela, eu vi, né, ele indo para o sul e tal, e morre ali nos braços de Rama, ganha a bênção de Rama, né, no momento da passagem, e eles seguem para o sul, então, né, em busca de Sita. E Sita, como está sendo raptada, ela sabe que Rama vai atrás dela, ela começa a soltar alguns pertences dela. E um deles é um anel, que é um anel que ele deu para ela, com a inscrição com o nome dele e tal. E ela solta esse anel, e esse anel cai na floresta mais ao sul, e cai no reino, né, onde seria o reino desses macacos, né, os símios. E aí é um ponto interessante, né, um parênteses, assim, que há um questionamento de que essa versão de existir um povo, esse símio, né, que é como se fosse o ser humano mais atrasado no processo da evolução, né, essa transição do macaco para o ser humano.
E isso é visto hoje como uma possibilidade de uma versão racista da história. Porque o povo do sul da Índia, ele é um povo, é um povo mais preto, né? Porque o norte da Índia houve muitas invasões, muitas miscigenação com outros povos, e eles, para nós, para nós brancos, né, brasileiros, né? Falo nós, eu que sou de descendência italiana, que a gente é do sul ainda, né? A gente é criado fora do Brasil, né? A gente não se sente, não se reconhece como um índio, um negro. Então, dessa fala, né, eurocêntrica, a gente olha para os indianos como são todos meio mulatos, meio, né, outra cor, mas não são brancos para nós. Mas para eles há uma diferença entre o povo que é do norte, que não é tão escura a pele, com o povo do sul, que tem uma pele mais escura, e que no extremo sul chega a ser o escuro do africano também, com outra tez, uma outra forma, né, formato de nariz, essas questões, mas a cor, né? Então, assim, é como se fosse uma desqualificação desse povo, porque há esse preconceito na Índia entre o sul e o norte, justamente foi pela diferença de cor. Então, há uma especulação de que ao longo da história, nesse recontar da história, o povo do sul, especialmente do Tamil Nadu, que é justamente o estado que faz a conexão com o Sri Lanka, que é essa ilha, né, que está destacada do continente da Índia, justamente ali é o Tamil Nadu, e é esse povo que é um dos povos mais antigos da Índia. Então, eles são mais pretos, porque, claro, toda a terra foi povoada por migrações da África, mas ali é muito, muito conectado, né? E já se comprovou isso, né? Que foi uma das primeiras migrações, foi para a Índia. Então, existe essa cultura, né, proveniente da África ali, que se desenvolve de outra forma e claro, vai ganhando outro contexto de DNA também. Mas, enfim, que existe essa visão, então, assim, que esse povo tão forte, né, que é representado por todo esse reinado de macacos, né, que são muito fortes, são guerreiros muito absurdamente fortes e habilidosos, então se dá essa característica de meio animais, né, como se fossem inferiores, apesar de serem superiores em força e habilidade, mas aí coloca essa pecha de, né, um ser mais primitivo, porque o sul da Índia é mais tradicional, né, ele se mantém mais num modelo antigo, até hoje já, né, já existe turismo e tecnologia muito menos do que o norte, mas isso também é meio recente, né, algumas décadas atrás, né, até o próprio turismo era uma coisa muito menos desenvolvida. Então, assim, né, tem essa coisa mais antiga do sul, e o antigo, mesmo na Índia, muitas vezes é visto como algo retrógrado, né, algo que não evoluiu. Então, existe, né, essa visão, né, de que, e que é uma coisa de inveja, né, porque o povo do Tamil Nadu tem muitas conquistas, tem todo um grande corpo de literatura próprio, uma grande independência da Índia, não assume o sânscrito, que está em toda a Índia, sob o domínio da casta Brahmani, de homens, só homens brahmanes estudam sânscrito, e todo o conhecimento esotérico, a astrologia das divindades, tudo é em sânscrito, ou seja, está tudo restrito a homens e de uma elite, elite não, né? De uma classe social abastada, e eles não, né? Esse Estado meio que não dá bola para isso, e não está nem aí para o sânscrito, tem sua própria língua. Então, isso gera um conflito, né? E na Índia, nessa coisa do norte e sul, então pode ter essa questão, né? Em relação ao Hanuman e a esse reino do macaco. E o Hanuman,
ele é um grande guerreiro, né? Como se fosse um dos chefes do exército desse reino. E então esse anel cai ali na mão do Hanuman, desse povo, e chega para Hanuman, e ele já tinha ouvido falar de Rama, e ele vê que tem o nome de Rama no anel. Então aquilo, ele se sente agraciado, aquilo é um presente, ele não entende o que é exatamente, mas enfim, ele fica com aquilo, e Rama então continua a jornada dele para o sul, até que em dado momento ele acaba encontrando o Hanuman. E Hanuman, quando ele ouve a história, os rumores já estavam andando por aí, né, de Rama, do sequestro, ele reconhece Rama, e Rama diz, olha, eu estou indo buscar, né, minha esposa que foi raptada, mas eu não sei aonde. E aí o Hanuman, não, ele entrega o anel e diz, olha, eu faço o que for preciso. E aí ele junta todos os outros animais, né, todos os outros povos ali daquela região, para ajudar, e junta um exército, né? E aí eles continuam seguindo o sul, que era a direção que o urubu de Jatayu tinha dado. E vão até o extremo sul, né? Onde hoje é Rameshwar, que tem um templo, que é onde Rama chegou nesse ponto, e ele fez um linga, né? E Rama era devoto de Shiva, fez um linga e fez rituais para Shiva, né? Nessa busca e tal, e disse que onde ele fez, hoje existe o templo de Rameshwar, e onde existe, né, aquele existe um resquício de alguma ponte, né, um caminho de pedras que dá para ver até do Google Earth, né, da NASA, as fotos mostram, né, que tem um estreito ali que por baixo da água liga, né, o Tamil Nadu com Sri Lanka. E então eles chegam nesse lugar, só que não existia, era uma ilha, não existia essa ligação. Então eles param ali e não sabem o que vão fazer, e de repente um dos macacos, né, entre aspas, ele lembra que Hanuman tem poderes, né? E aí Hanuman, fazendo uma digressão, né, ele é filho de Vayu, que é o deus do vento, com uma macaca, né, entre aspas, né? Então ele tem muitos poderes. Vayu é o vento, e é a essência do prana, né? O prana é uma manifestação desse vento cósmico, né? E então ele tem muitos poderes, e só que ele é o macaco, ele tem essa característica curiosa, brincalhona. Então ele não sabe medir a própria força. Então quando ele cresce, ele olha para o sol e ele acha que o sol é uma manga, e ele vai comer o sol, e aí ele ia causar literalmente ele ia causar no universo, ia gerar um desequilíbrio, e aí os deuses têm que intervir, e aí eles tentam parar ele numa boa, e ele acaba, né, agredindo sem querer, né, naquele poder, ele fica incontrolável, né? Basicamente é isso. Ele era como uma criança com poder de mover o mundo, e começa a criar um caos, e aí eles criam um encantamento para que ele esqueça que ele é poderoso, e que só se lembre do poder dele quando alguém invocar ele através do Hanuman Chalisa, que é uma canção que conta a história de Hanuman. Conta a história de Hanuman para o Hanuman, para que ele lembre que que lembre todos os poderes dele, para ele daí se manifestar em prol da pessoa que está precisando de ajuda. Então existe esse fato, e alguém lembra e diz, olha, o Hanuman pode atravessar o mar e chegar lá na ilha. E, né, só que a gente tem que cantar o Hanuman Chalisa, né? Eles cantam, eles se lembram, e ele então dá um salto, né? Em um salto ele atravessa o mar e chega no Sri Lanka. E aí ele leva o anel de Rama para dizer que, olha, a Sita não conhecia ele, então ele ia se apresentar como sendo um enviado de Rama, e que ele estava indo buscar ela para levá-la de volta para Rama, e, enfim, acabar com esse sequestro ali. Só que quando ele chega lá, acontece que a Sita é raptada, ela é colocada, ele
o Ravana tenta convencer ela de todo custo, tenta comprar ela com todo tipo de iguaria, de ouro, e ela não quer saber. Casa comigo, te dou qualquer coisa. Ela não tem jeito. Meu coração é de rama e nada mais importa. E eu faz o que quiser comigo. E aí ele deixa ela embaixo de uma árvore, presa, deixa com fome e manda assustarem ela e faz de tudo, né? Ameaça, diz que o Rama já morreu e tenta de tudo, né? E ela firme, a intuição dela não falhava. A Rama morreu, ela não morreu nada, ela ficava fazendo mantra, fazendo as práticas e não tinha o que botasse medo, não tinha o que dobrasse ela. E o Hanuman chega lá e se apresenta, né? Mostra o anel e diz: olha, eu sou um enviado de Rama e eu vou te levar de volta, então. Só que ela diz não, porque naquele tempo que ela estava lá, todo mundo que se aproximava dela, que ia levar comida, ou que ia levar um recado, os guardas que ficavam ali, as serviçais que iam para manter a vida dela, porque, né, o Ravana queria ela, então ele estava maltratando, mas ao mesmo tempo ele estava no limite para ver se ela cedia, né? E, então ele fazia certos favores e ao mesmo tempo depois tirava, né? Só que todo mundo que se chegava perto de Sita se encantava com ela, né? A retidão dela, a compaixão que ela tinha, a força que ela demonstrava, encantava as pessoas, né? Então ela tinha afeição das pessoas e ela tinha afeição por aquelas pessoas. Ela tinha compaixão por aquelas pessoas que estavam sob o domínio de Ravana, porque elas não eram pessoas ruins. Elas poderiam ter suas limitações ali, mas elas estavam sobre a dominação de um tirano. Então ela diz assim para o Hanuman: você não vai me levar, eu não vou com você. Aí o Hanuman não entende, ela diz assim: o Rama tem que vir aqui. Mas ele, mas é perigoso, como é que a gente vai entrar aqui? Não, ele vai conseguir e ele tem que vir aqui porque não sou só eu que tenho que ser libertado. É todo esse reino que tem que ser libertado. Né? Então, a própria esposa do Ravana era uma pessoa boa, só que ela amava ele, né? Só que ele era essa pessoa dual, então ela amava o lado bom, mas tinha esse lado ruim que ela não sabia lidar. Né? Um dos irmãos dele também era um cara ético e que não concordava muito, mas tava todo mundo sobre o jugo desse maluco, né? E que não era tão maluco assim, era só um cara muito, muito egoísta. E então ela fala isso, ele tem que vir aqui. Aí o Hanuman, então tá, né? A gente vai, é a sua vontade. E só que aí ele pede assim para ela, mas antes de eu ir embora, tinha um pomar, né? No reino. E aí ele diz assim: eu posso comer umas frutas, que eu estou com fome? Ela falou: pode, pode. Aí ele vai para o pomar comer fruta. E aí ele está lá comendo fruta e os soldados veem ele, né? E aí vão atrás dele e prendem ele e aí levam ele para o Ravana. Mas aprendemos aqui e tal. E aí, na verdade, ele tinha feito de propósito, porque ele queria falar com o Ravana, porque ele queria propor. Ele dizia: olha, Ravana, não vai dar certo, o Rama vai vir aqui, né? Vai ter uma guerra, você vai perder. Então, assim, eu já estou te avisando, devolve ela, né? Vamos fazer um acordo. Ele foi para avisar ele e fazer um acordo. E o Ravana dá risada dele. Mas quem é o Rama, aquele cara, né? Não é nem o rei, é o príncipe, eu já sou rei e tal. E dá risada dele e tal. E diz assim: leva esse macaco embora, né? Ou diz assim: toca fogo no rabo desse macaco aí e manda ele embora de volta para ele levar esse recado para o Rama, né? Que a gente vai tocar fogo e não está nem aí. E aí o Hanuman está preso, né? E eles colocam fogo no rabo dele. E aí, nesse momento, ele é muito forte, né? Ele estava se deixando ser preso, ele se liberta e ele sai tocando fogo no reino inteiro. E aí o reino vira um caos, começa a se autodestruir com o fogo e ele pula de volta para o continente para levar o recado de Sita para Rama e diz: olha, a gente tem que ir lá.
não tem jeito, ela não vai vir e a gente tem que ir lá. E eu já comecei a guerra, já toquei fogo e agora a gente vai com tudo. E aí tem isso, como é que a gente vai chegar lá, né? E aí, então, aí tem versões, assim, né? Que uma é que eu acho, uma é que um desses macacos tinha um poder, que tudo que ele tocava flutuava. Então, eles ficavam passando as pedras e esse último macaco pegava e botava no mar e elas flutuavam e foi criando uma ponte. Só que o lado simbólico disso, e que eu acho mais interessante, é que uma outra versão, que na verdade se escreviam o nome de Rama nas pedras. E aí as pedras flutuavam. Né? E aí isso é uma analogia à prática de japa, né? Que o nome de Rama é um nome que é dito, né, que o mantra de Rama ele é o mantra que permite, só essa palavra Rama permite a gente atravessar o oceano de Sansara, né? É o barco que nos conduz pelo oceano de Sansara. Então, é essa simbologia, então, que eles foram fazendo mantras, né? Então, eles foram falando o nome de Rama e botando nas pedras, e foi assim que eles conseguiram atravessar o oceano, né? Assim, essa simbologia da gente na vida também, esse oceano da existência, que a gente precisa, né, dessa prática, ou tem a opção, né, de fazer a prática de entoar o nome divino para ser conduzido, né, de uma forma mais segura, né, nesse oceano que é cheio de tempestades, né, que é a existência, a vida, o karma. Então, eles conseguem chegar no Sri Lanka, e aí começa a batalha, que dura meses, né, essa batalha. Até que, enfim, né, dentre os percalços, né, no meio dessa batalha, um ponto importante, é que um dos irmãos de Ravana, ele é muito poderoso, muito forte, e ele consegue, ele cria uma chuva de flechas em cima do exército, quando o exército do Rama estava dormindo, porque existia uma ética da guerra, né? Não se pode atacar o exército quando ele está dormindo, quando ele está comendo, não, né? A gente vai medir forças e habilidades de guerreiros, né? Então a gente não vai ganhar a qualquer custo, a gente vai ganhar na batalha, na habilidade. Só que para o Ravana não tem isso, né? Para o Ravana é a vitória a qualquer custo. Então, durante a noite, né, ele arma essa emboscada e acaba que mata muita gente. E essas flechas eram envenenadas, né? Então, uma parte do exército morre, inclusive o irmão de Rama, o Lakshman, é atingido por essa flecha. E aí acaba com a moral do exército de Rama, está todo mundo desolado, e parece que a guerra acabou e Rama fica desolado porque o irmão morreu. E aí eles chamam os médicos e não tem mais médicos porque está uma guerra, ninguém consegue resolver, até que um dos médicos diz, olha, eu não posso fazer nada porque a única coisa que eu sei que pode resolver isso é uma erva que tem, só que só tem no Himalaia. A gente está no extremo sul, está no extremo oposto do território indiano. Mas eles lembram de Hanuman. Não, talvez Hanuman, ele deu um pulo até o Sri Lanka, ele pode dar alguns pulos até o Himalaia e buscar. E aí ele diz, olha, é uma planta assim, tarará, que ela brilha, falou as características. E o Hanuman foi até os Himalaias, só que ele chega lá, ele olha para os Himalaias, e aquela imensidão de plantas, e ele diz, e agora? Qual que é essa planta que cura tudo? Ele diz, bom, não sei, na dúvida eu vou levar a montanha, então, né? Então, Hanuman carrega o Himalaia, né? Então tem uma imagem famosa, né, dele meio voando assim com umas montanhas na mão. É porque ele está levando, como ele não sabia qual era, ele leva a montanha inteira, levando o Sanjeevani, que é essa